Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 7 de maio. Agora na Espanha, 22 horas e 26 minutos. No Brasil, 17h26 da tarde. Gente, o que segurou a BTC hoje foi o DXY, que basicamente está subindo mais 0,27%. Quando o DXY sobe, a BTC tomba ou lateraliza. Hoje está lateralizando. Existe uma clara relação movimentacional de inversão entre o DXY e a BTC. O DXY subindo mais 0,27 é muito, já que ele mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas supostamente estáveis. O dólar também deveria ser uma divisa supostamente estável, mas parece que há altíssima pressão do mercado financeiro, não só das divisas, Forex, mas do mundo TradeFi, não está deixando esse mercado exatamente estável de divisas de estados soberanos desenvolvidos. Teoricamente, o dólar não poderia variar quase 0,5% em 24 horas contra libras esterlinas, francos suíços, ienes japoneses, já que divisas estáveis não deveriam variar tanto contra outras supostas divisas estáveis. Talvez elas não sejam tão estáveis assim, mas enfim, abstraindo a fraqueza iminente do dólar, o fato é que com o DXY subindo mais 0,27, a BTC até que está se comportando em condições normais de temperatura e pressão, facilmente a BTC cairia 5%, mas segue lá estressando a aresta superior da nossa alça. O padrão xícara-alça continua vigente. Nos 5 minutos, a BTC está desenhando uma acumulação triangularizada que tem por centro gravitacional a VWAP no intraday. Isso aqui provavelmente vai explodir de forma ascendente. Nos 6 horas, a BTC criou um platô aqui em 65.200, 65.500, bate ali, volta para formar uma sequência de fundos ascendentes. Essa acumulação triangularizada nos 6 horas tem nítido caráter ascendente. Isso aqui também vai explodir para cima. No diário, o nosso padrão xícara-alça segue completamente vigente, lembrando aos senhores que a explosão ascendente decorrente desse padrão entrega normalmente a metade desse raio aqui. Então é bem provável que a BTC busque algo em torno de 110, talvez até 115 mil dólares. Alguns estão dizendo 120 mil dólares. Vamos ver exatamente até onde vai parar a BTC, mas o mais impressionante para os senhores não é exatamente o alvo da BTC, mas sim o alvo do market cap das altcoins. Tem muita gente subestimando o que vem por aí. Essa pernada impulsiva que vai levar a BTC para os 6 dígitos vai transformar muitas altcoins que ainda estão meio que numa acumulação vulcânica. Vai levar muitas altcoins para novos patamares. É preciso estar posicionado. Por isso eu ofertei aos senhores o compêndio das melhores altcoins aqui no Gemas Altcoin Alert, que está aqui na descrição do vídeo abaixo. No gráfico, deixa eu botar aqui o gráfico, eu já fiz, aqui no gráfico de 4 horas, a gente está, depois de ter rompido de forma ascendente aquela LTB, a gente está acumulando de novo numa cunha aqui que tem por centro gravitacional a própria VWAP semanal, ou seja, tudo leva a crer que a BTC em algum momento, nas próximas horas, pode fazer explodir de forma ascendente a movimentação decorrente dessa acumulação, desse padrão xícara-alça, que nada mais será do que a nossa onda 5. No final, lá no semanal, vai ficar 1, 2, 3, 4 e a onda 5, que vai levar a BTC para um patamar ligeiramente acima de 100 mil dólares. Na seara fática, os republicanos da Câmara Federal Norte-Americana prometem esmagar a política anticriptográfica da SEC, da CVM norte-americana. Pasmem os senhores sobre o que os republicanos da Câmara Federal estão ponderando fazer. Eles querem aprovar uma lei que vise rescindir e revogar todas as orientações que a SEC deu até o presente momento quanto à indústria criptográfica. Segundo eles, é um misto de invencionice e arbitrariedades pontuais. A SEC inventa o que ela quer. Quando o objeto da investida é classificar um ativo criptográfico como um security, como um valor mobiliário, eles são absolutamente arbitrários.
Eles já usaram o mesmo fundamento, a mesma característica de uma determinada altcoin para defender que a mesma é um security e usaram essa mesma característica para dizer que não era um security, um valor mobiliário. Ou seja, os congressistas estão irritados com a SEC, com esse subjetivismo e essa arbitrariedade. E a Robinhood provavelmente vai vencer a batalha legal contra a SEC. Para quem não sabe, a exchange do mundo TradeFi, que agora também oferta negociação de criptoativos, foi o último alvo da SEC, da CVM norte-americana. E a SEC recuou contra as alegações de fraude da Terraform Labs, da Duducon, né, que criou a infame stablecoin 100% algorítmica UST, pareada à Luna, num sistema de pesos e contrapesos que colapsou, deixando um rombo de 60 bilhões de dólares. Segundo os investigadores, não há como sustentar acusações fora do território norte-americano. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Dow Jones caminha para a 5ª vitória consecutiva. Hoje o Dow Jones até que foi uma subida tímida, né? Nesse momento o Dow Jones mais 0,08, Nasdaq também mais 0,08, mas o fato é que não há ainda sinais claros de que o mundo TradeFi esteja desenhando um topo. Muita gente acha que o topo vai ser no pregão seguinte, e o Nasdaq e Dow Jones seguem avançando. Ou seja, gente, teria que acontecer um evento cisne negro, alguma coisa muito expressiva para poder dissuadir os investidores de continuarem colocando dinheiro, principalmente nas duas maiores bolsas norte-americanas, Nasdaq e Dow Jones. Na minha leitura, não há qualquer sinal de topo também no mundo TradeFi, eu já reportei isso aqui. O corte na taxa básica de juros, que não está prometido, mas alguns analistas, inclusive o CEO da Citadel, deu entrevista essa manhã, eu reportei aqui no canal, disse que é muito provável que o primeiro corte já seja ultimado em setembro desse ano. Só vai levar o mundo TradeFi, as bolsas, os índices Nasdaq e Dow Jones para novos máximos. E o TikTok e a ByteDance, a dona do TikTok nos Estados Unidos, vão processar o governo norte-americano alegando a inconstitucionalidade da lei que obriga a venda do TikTok em até 6 meses para uma corporação norte-americana ou a retirada do ar do aplicativo. Gente, vai ser um teste para os tribunais norte-americanos, porque se eles reconhecerem a constitucionalidade dessa lei que obriga o TikTok a ser vendido para os americanos, para alguma corporação norte-americana, ou ser retirado do ar, isso poderia criar um precedente muito perigoso que pode eventualmente até afastar futuras startups ou big techs de explorarem ou expandirem os seus serviços nos Estados Unidos. O governo americano alega que o TikTok é uma ameaça à segurança nacional norte-americana, que aquilo nada mais é do que um grande app que criou um Big Brother chinês dentro dos Estados Unidos. Mas vamos ver como os tribunais vão se comportar. E Israel finalmente ocupou Rafah, ao sul da faixa de Gaza, aumentando a tensão no conflito Israel-Hamas. Netanyahu equilibrou os apelos internacionais, dizendo que é preciso libertar os reféns que estão ainda nas mãos dos terroristas do Hamas. Os Estados Unidos e os aliados seguem pressionando, mas, gente, não se enganem, nunca mais Israel vai deixar de exercer a polícia de fronteiras e controlar os territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Aquilo, nas palavras do Netanyahu, nunca mais será uma incubadora de terroristas. Dificilmente Israel vai sair desse território depois agora de ter invadido a muito custo de pressão internacional, enfim, e de vidas humanas também, já que muitos civis até agora, principalmente palestinos, também morreram. Mas, enfim, dificilmente Israel vai voltar a entregar esse território para a administração de organizações palestinas, porque as tentativas que já aconteceram nesse sentido, todas acabaram redundando em ataques ao território israeli.
Gente, a BTC aqui no diário claramente está desenhando um padrão xícara alça. Isso aqui vai explodir a qualquer momento. Isso aqui tá virado numa panela de pressão. E a gente, quando conseguir se livrar de 66, só vai parar em 73777, deve formar um pullbackzinho e explodir para 100 mil dólares. Muitas pessoas acham que vão conseguir embarcar a tempo, que venderam Solana a 136 no desespero, estão vendo ela agora a 152, acham que vão conseguir entrar, não vão conseguir entrar a tempo. Isso aqui vai explodir de forma espasmódica. As pessoas vão entrar em níveis cada vez mais altos, vão pagar um pedágio absurdo para o reembarque. Por isso, eu volto a repisar aos senhores a necessidade de estarmos posicionados em altcoins de alta octanagem com um altíssimo potencial de valorização, como são essas do Gemas Altcoin Alert, que eu estou ofertando aqui no link abaixo, que provavelmente vai entregar algo entre 15 e 20 vezes na média. É óbvio que algumas altcoins explodem, outras não vão ficar um pouco mais tímidas no retorno, mas o fato é que nesse processo muita gente vai se impressionar como a expansão da criptografia, que agora está recebendo o aporte de liquidez da tokenização de ativos do mundo real, como a expansão, principalmente das altcoins, vai surpreender os analistas mais céticos. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.